Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de FIP, né, um fundo de investimento em participações voltado para a infraestrutura, no caso o XP e E11. Vamos ver como é que está o fundo, o que é que dá para esperar para os próximos meses na questão de distribuição, portfólio atual, toda a situação do fundo, ok? Atualmente temos 10 ativos em carteira, né, mantendo o que a gente tinha no relatório anterior, e o objetivo do fundo é entregar retornos superiores a IPCA mais 7, né? Sendo que a gente está no cenário atual, onde a gente vê, por exemplo, o Tesouro IPCA, né, 2035, que é o que a gente mais se baliza ali para ver o comparativo com os FIIs, né? Principalmente, mas trazendo um pouco para os FIP de IPCA mais 6,7 de retorno. Ou seja, a renda fixa está entregando muito dinheiro e isso faz com que muita gente saia da renda variável, que é mais arriscado que a renda fixa, e vá aportar dinheiro na renda fixa diante, né, da sua segurança a mais e desse retorno a mais. Então faz com que muitas cotas de fundos caiam, né? E a gente está vendo esse cenário nos fundos imobiliários, por exemplo, muitas cotas caindo de preço, tá? Então, inclusive, a expectativa da Selic é dela continuar subindo na próxima reunião do Copom, que vai ser no começo de novembro. Então, é possível a gente ver ainda essas movimentações nas quedas, né, constantes ainda. Vamos aguardando para a gente ver até se vai realmente se concretizar essa queda que está esperado para novembro, tá? Mas o mercado espera um aumento, aliás, né, um aumento na taxa Selic em mais meio ponto percentual. Então, vamos aguardar lá para 6, 7 de novembro a gente já vai ter esse resultado. Cota patrimonial do fundo, 83,41. A gente tem aqui a projeção de R$ 12 por cota, né? Ele vem entregando R$ 1 por mês desde o começo do ano, então a expectativa é que ele continue entregando R$ 1, inclusive para 2025. A expectativa é que essa distribuição seja maior, como a gente vai ver mais à frente. E aqui a gente tem taxa interna de retorno, a gente vai já ver isso aqui de acordo com a tabela de sensibilidade. Lembrando, a gente está falando de um FIP, né? Ele tem comportamento diferente do que a gente vê nos FIIs, né? Por exemplo, a questão da distribuição, eles não têm a obrigação de distribuir os 95% que a gente vê lá nos FIIs, ok? Os fundos são obrigados a distribuir 95% dos lucros por semestre nos FIIs, já no FIP não tem isso, né? Ele distribui o quanto ele quiser, da forma que quiser, ou mensal, ou trimestral, ou anual, isso aí fica a caráter do fundo, tá? Aqui a questão de taxa, a gente tem 20% do QCD, IPCA mais 7, como a taxa de performance. O patrimônio dele é superior a 1,1 bilhão e número de cotistas, 12.700 cotistas. A gente tem aqui o portfólio dele. Atualmente, quase tudo é voltado para a questão elétrica, né? A gente tem linhas de transmissão, geração eólica, geração solar, mas também tem aqui uma operação do setor de transporte, né? Um ativo. Lembrando, ele investe diretamente em ativos, né? É diferente do que a gente vê nos FIIs. Sendo, então, o risco do FIP é maior se comparado com os FIIs, ele tem um risco um pouco mais alto e, por isso, também, obviamente, é esperado um retorno também mais alto do que os fundos imobiliários. É normal também a gente ver algumas concentrações altas, até porque a gente está falando de um produto que é relativamente novo, né? Se a gente comparar com os FIIs, o tempo de existência que tem. Então é normal a gente ver alguns fundos com concentrações altas, como a gente vê aqui, 19, 17, 14, enfim. Aqui questão de rentabilidade, né? Vai depender aí do momento, tá? Ele faz aí um aparato pegando os meses, e aqui a gente tem a expectativa de rendimentos. Temos aqui para 2024 a expectativa de distribuir os R$ 12. Ele vem distribuindo desde o começo do ano R$ 1, então a expectativa é que ele continue esse R$ 1 até o final do ano, fechando os R$ 12. Já para 2025, a expectativa é que essa distribuição aumente, né? E totalize o ano 2025 com R$ 14. Lembrando, isso é uma expectativa, não é nenhuma promessa, nenhuma garantia de distribuição. Na tabelinha de sensibilidade, né, a gente está acostumado a ver isso nos FIIs, pegando o preço ali que ele está nesse momento, o mais próximo que a gente tem aqui é 69, vai dar IPCA mais 12,2, o que é uma taxa bem alta, né? Claro, tem a questão do deságio na cota, também faz com que esse valor dessa subida forte. Aqui nos ativos que ele tem em carteira, a gente tem a Apodi, né, começando a falar sobre ela. Ele vai falar sobre os eventos de curtailment. Curtailment são cortes forçados na produção de energia para atender a questão de demanda ou a questão de transmissão, que não foi possível fazer toda a transmissão dessa energia. Então, você tem esses eventos que dão uma reduzida. A gente vai ver isso aqui de forma gráfica, olha só, na questão da produção. O realizado, que é em azul aqui, ó, 10,6, e a meta era, por exemplo, 31, 32, e a gente até vê que o evento de curtailment consumiu muito, né, nesses últimos 2 meses, no caso aqui da Apodi, foi até maior do que a própria, digamos, a geração realizada, né? Então isso impacta também a questão da operação, mas ele vai dizer que está em diálogo junto com a ONS, né? A ONS é a operadora nacional do sistema elétrico, né, que é quem domina, né, quem organiza tudo, tá? Então ele está avaliando junto à ONS essa questão para fazer esses ajustes, ok? E também a questão de medidas judiciais adicionais estão sendo consideradas, né? Porque, lá no caso aqui, como a gente viu, a questão realizada, né, da geração fica menor, né? Então isso tem impacto também no fundo. Ele vai dizer que até então o impacto não é relevante em caixa por hora, tá? Mas em contabilmente, né, esse impacto está sendo provisionado, né? Como a gente viu, por exemplo, lá no regime competência, o regime caixa, no regime contábil, às vezes um pagamento
é para ser feito lá em tal período, e aí ele vai no regime de competência, ele já considera esses valores, né, como se estivesse recebendo mensalmente, né, diferente do regime caixa, que já vai, é o que entra mesmo ali no fundo, só fazendo, não que seja a mesma coisa, tá, mas só fazendo um parênteses aí do que seria esse contabilmente, né, o contabilmente ele já está sendo considerado aquele, no caso, a provisão, ok? Mas caixa mesmo assim, ainda o impacto é irrelevante, por enquanto, como ele fala, tá? Aqui a gente tem a comparativa, né, são duas, digamos assim, duas geradoras, né? Sol Maior e a Apodi, né? No caso, a gente tem aqui a capacidade instalada de 6.1, a Apodi aqui é a Apodi 1 a 4, né? Então a gente tem 62 megawatts pico. O preço bem próximo das duas, né? Pegando o valor do megawatt hora, tá? 456, 454, 476, ok? E são indexados à inflação, ou seja, vão sendo corrigidos esses valores conforme a inflação. Aqui na questão de geração, né, a gente vê, principalmente a questão da Apodi, né, o curteiramento aqui impactou de forma bem considerável. Mais à frente a gente tem a questão das geradoras eólicas do fundo, tá? No caso a gente tem a Vila do Acre 1 e a 2, e ele vai citar também que elas estão afetadas por curtailment, né, a mesma situação lá, os mesmos cortes de energia, né, ele também está em diálogo com a ONS para mitigar esses níveis de corte, né, está fazendo monitoramento e acompanhamento, o apontamento das inconsistências, né, nesses eventos de corte, e ele cita até que parte relevante se deu por conta de não energização de linha de transmissão de terceiros. Ou seja, tinha uma linha ali que era para estar pronta para essa energia ser levada, né, por essa linha de transmissão, por ser. E aí, por algum atraso de obra, alguma questão, não houve a energização, né? Não se deu a energização e aí não foi liberado a linha, né? Obviamente não estava energizada, tá? E aí ele acabou atrasando, né? E acabou tendo esses eventos de corte, ok? E a expectativa de resolução até o final desse ano, né? Também está buscando medidas administrativas e judiciais, né? Visando inviabilizar qualquer impacto que vinha a acontecer, ok? E por hora não há impacto caixa relevante, né? Mas questão contábil tem apenas provisionamento contábil, né? Como falei, a questão contábil já está sendo refletida isso. Aí vai falar que as eólicas encontram-se um pouco alavancadas, né? E com saldo considerável em caixa, trazendo um pouco mais de segurança. Ele vai falar até sobre o que já foi distribuído pela Vila do Acre 1, no caso, quase 26 milhões esse ano. A Vila do Acre 2 já pagou 11 milhões e pode distribuir mais cerca de 4,4 milhões de reais, tá? Que a gente tem um comparativo das duas, né? O que sempre chama atenção em todo relatório, né? Ele nunca comentou, pelo menos nesses últimos relatórios que a gente vem acompanhando, essa questão da diferença do preço, né? A Vila do Acre 1, R$ 304 por megawatts hora, né? Enquanto a Vila do Acre 1 é 144, né? Menos da metade o valor, ok? Sendo que ambas são atreladas à inflação, praticamente os mesmos prazos, né? Tem algumas oscilações e a energia contratada também bem próximos dos valores, né? Assim como também todo o parâmetro, né, nas duas são bem próximos, mas essa diferença é bem grande. E aqui a gente vê a questão da geração, né? A gente vê, no caso aqui, os eventos de curtailment, nesses cortes forçados, digamos assim, tem um impacto até que bem relevante, né? Principalmente no último mês em relação aos meses anteriores. Olha só, ele chegou aqui a 7 megawatts, né? Comparando aqui com a gente tinha 8,5 de realizado, né? E a meta era 16,2. A gente vê aqui a mesma situação na Vila do Acre 2, ok? Nos últimos 3 meses, esses curtailment desses eventos têm sido mais fortes. Agora, pegando os ativos de transmissão, né, no caso as linhas de transmissões, as subestações, a gente tem sobre a Arte 11 a questão da indenização, né, de 5,1 milhões de reais, estava em disputa, né, e estava aí para o mês de setembro o recebimento, porém, o agente, né, recorreu da decisão e aí está aguardando ele até ser aqui embora, eventual demora no recebimento, né, essa indenização não vai impactar a questão da distribuição aos cotistas, ok? Aqui a gente tem os ativos, né? A maior seria essa aqui com 5 subestações e mais de 84 quilômetros de linha de transmissão. Outra aqui com 2 subestações, essa aqui com 5 também, e mais 27 quilômetros de linha, tá? Tudo executado, tudo em funcionamento, né? A gente vê inclusive questão de reajuste, anos de funcionamento, tá? E a gente vê aqui, tá? Então a questão da linha de transmissão segue tranquila, né? Só o detalhe dessa questão dessa indenização é que tá para sair. Aqui a gente tem questão das operações que ele tem de crédito na carteira, né? A gente vai falar sobre debêntures, né? Liquidou 14 milhões em debêntures da Coremas Holding 1 e A2, que tinha uma remuneração de IPCA mais 12, né? A gente vê aqui a questão da Coremas, tá? A questão das garantias, né? A alienação fiduciária das ações, né? Caso venha ter um problema ali, tem as ações para pegar, né? Tem o certificado também dos recebíveis, né? Ou seja, as parcelas dos fluxos recebidos daquelas operações, desses recebíveis dos CRIs, por exemplo, né? Vamos supor que fosse o caso, né? Então essas parcelas seriam destinadas a pagar como fonte de garantia, ok? Também tem fiança dos controladores, algo também bem parecido nas garantias, no caso aqui só a alienação fiduciária das ações e a certidão fiduciária dos recebíveis na questão da Campitimba, no caso de linha de transmissão, né? Vai falar alguns detalhes, né?
sobre essa linha, tá? Ainda nas operações que ele ainda tem em carteira, vai falar sobre a de transportes, né? No caso aqui, ele vai citar que as receitas variáveis da Alisel deram uma reduzida, né? Se a gente comparar aqui com os meses anteriores, ali por volta de 7, 11, isso aqui tá falando de receita variável, né? E aqui caiu para 3, né? Considerando os valores históricos, ali lá de novembro de 2023, sendo que a receita fixa deu uma subida, né? Desde fevereiro para cá e manteve entre patamares de 27 a 11, tá? Isso aqui não é renda fixa e renda variável, não. É o que ele tem de receita fixa e receita variável, né? Ou seja, recorrente e não recorrente, ok? Aqui ainda sobre essa operação, a gente tem o prazo da dívida, né? Taxa de IPCA mais 13 e IPCA mais 20, muito provavelmente a questão de subordinação, né? Talvez seja isso que dê essa diferença, tá? Entre uma ser IPCA mais 13 e outra IPCA mais 20, talvez a certa subordinada seja IPCA mais 20, ok? Devido à questão do risco. E garantias, a gente tem a alienação fiduciária também, né? Das ações, caso venha ter o problema dessas ações para pegar como garantia. A certidão fiduciária dos recebíveis do contrato. Caso tiver um problema, né? Os pagamentos desse contrato são destinados a pagamento do ativo, ok? E aqui alienação fiduciária dos equipamentos, né? Ou seja, caso também podem vender os equipamentos que os ativos têm ali para tentar levantar esse dinheiro, né, e jogar de volta pro investidor, ok? E também tem fiança dos acionistas, pessoas físicas, tá? Vamos aqui à frente, aqui a gente entra na questão do estoque de distribuição, vamos ver logo aquilo que a gente tem em 2024, olha só, todo mês vem distribuindo R$1, né, e a expectativa é que ele mantenha esse R$1 para fechar os R$12 por ano de expectativa. Para 2025, a expectativa é de fechar o ano com R$14, então seria os R$14 dividido aí para cada mês, daria R$1 e pouco para distribuição. Claro, pode distribuir R$1 um mês, R$1,50 no outro, e aí ir alterando e oscilando para fechar os R$14 no final do ano, ou, claro, é só uma expectativa, não quer dizer que isso venha a acontecer, ok? Inclusive, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, participe do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. Isso é tudo que a gente tinha para ver hoje e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!